A descoberta da vala clandestina de perus no cemitério Dom Bosco, na zona norte de São Paulo, completa 30 anos nesta semana. O local era utilizado para esconder corpos de pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar. A reportagem é de Daiane Ponte. A vala clandestina de perus foi aberta em 1990 durante a gestão de Luiz Erundina na Prefeitura de São Paulo. No local foram encontrados mais de 1.000 restos mortais sem identificação. Trabalhos de identificação deram nome e história a parte daquelas ossadas. 30 anos depois, os trabalhos continuam. Os familiares nunca desistiram, nunca cansaram, e sempre cobraram, e sempre tentaram, buscaram a identificação. Se abriu aquela vala, que ficou conhecida como a Vala de Perus, onde encontraram mais de 1.049 ossadas, né? E desde então se começa todo um processo de luta para a identificação dessas ossadas, e teve muito problema. Por diversas vezes tentaram enfraquecer o processo de identificação das ossadas, transferindo os restos mortais para outros lugares de forma inadequada. Mas a luta dos familiares foi essencial para a permanência dos trabalhos de identificação. Acabaram voltando num período na USP, né, e também não deu certo. A USP também não tratou direito dessas ossadas, elas foram para o cemitério de Araçá, aí houve uma invasão no cemitério, chuva, enfim, a situação estava crítica e havia uma tentativa de devolver essas ossadas para o Instituto Médico Legal, encaminhar para o Instituto Médico Legal de São Paulo. Os familiares se rebelaram porque o Instituto Médico Legal era o principal elo para o desaparecimento dos corpos dentro da cadeia criada pelos órgãos de repressão. Com a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, nós criamos todo um processo de construção do CAAF, que é o Centro de Antropologia Forense, né, que ia ser criado para a construção de uma escola de antropologia forense, né, e que iria começar a fazer um trabalho de própria identificação, né, dessas ossadas. E a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, com a Eugênia Gonzaga, né, que se empenhou de corpo e alma nesse processo. Nós estamos praticamente, dessas 1.049 ossadas, se aproximando das 1.000 ossadas já em análise dessas ossadas de perus. Já identificamos nesse processo de análise 3 desaparecidos políticos. Eles eram desaparecidos porque eram mortos pelo Esquadrão da Morte. Alguns deles foram mortos por uma epidemia que aconteceu na época da meningite, e as pessoas eram jogadas nessa vala comum. Agora, a preocupação é que o governo Bolsonaro acabe com a análise das ossadas. Nesses 30 anos, tudo foi difícil, só que agora, antes era falta de vontade política durante muitos anos de tratar desse assunto. Hoje em dia é uma vontade política contrária, né? É outro governo. A posição do Bolsonaro e do governo é contra tudo que a gente fez durante todos esses anos, né? O presidente da República defende a tortura, defende os torturadores, defende os assassinatos cometidos pela ditadura, mexeu na comissão especial criada ainda no governo Fernando Henrique, que trata desse assunto. 30 anos depois, a história da vala clandestina de Perus é marcada pela luta dos familiares pelo reconhecimento das vítimas e por justiça pelos crimes cometidos durante a ditadura. A abertura da vala foi um marco definitivo para mostrar à sociedade e ao mundo o que a ditadura fez com os presos políticos e com os marginalizados desse país que acabaram sendo julgados nessa vala. Não fosse a insistência absurda, né? Até me engasgo dizer, absoluta e absurda, dos familiares de mortos desaparecidos e das entidades diretamente envolvidas com esse tema, ele nem existiria mais, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.